Boa noite, amores. Tudo bem? Oi, eu aqui de novo, né? Muito bom estar aqui com vocês para falar de um tema que eu gosto muito, que é a reencarnação. Eu acho que é um dos processos fantásticos, né? Que nós, enquanto espíritos, somos presenteados, né? Porque é uma grande oportunidade, né? A cada dia, quando a gente acorda, de lembrar que isso aqui é uma grande oportunidade para nós, certo? Então, eu vou... Vamos ver aqui. Vamos ver se vem meus slides, né? Tá tudo certinho com vocês? Que bom. Será que vai ter slide hoje? Qualquer probleminha, liga o meu... Hã? Pronto, tá certo. Bom, nós iniciamos, né, praticamente um bloco, né, onde a gente fala sobre reencarnação. Nós temos 3 aulas. Vocês já tiveram a primeira aula, né, da reencarnação e ciência, e a gente vai dar continuidade, né, com reencarnação como processo educativo. Então, a primeira coisa que eu trago antes da gente começar a falar, e eu quero ouvir de vocês, por que afinal reencarnamos? Por que reencarnamos? Ninguém sabe o que está reencarnando, não? Alguém sabe que reencarna? Como é que é? Vamos aí, levanta a mãozinha. Eu quero ouvir aí. Pode definir com uma palavra só, não tem problema. Por que reencarnamos? Aqui. Processo de evolução, né? Processo de evolução. Muito bem. Que mais? Ali, ó. Que mais? Só isso? Terminar também de cumprir o ciclo. Mas para a gente chegar aí, o que a gente precisa? Oi? Terminar de cumprir o ciclo. Terminar de cumprir um ciclo. Aprender. Aprender. Que mais? Adquirir habilidades. A pessoa está com uma linguagem, nem parece que é básico, viu? Hã? Manda levantar o bracinho que Su e Roberto já estão assim, ó. Que mais? Só isso. Ninguém mais? Lá, ó. Lá atrás. Roberto. Eu creio que a expiação, né? O processo de expiação. Expiação, né? Lembrou das provas e expiações, não é isso? Mais alguém? Não? Então eu vou continuar, né? Vamos lá. Eu trago... Cadê aqui, Rodrigo? Tá aqui. Essa citação no livro de vocês, de Adenauer, que reencarna-se para aprender, educar-se, crescer, a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, num novo ambiente, onde se possa construir ou reconstruir sua própria elevação espiritual. Vocês concordam com a Adenauer? Que é tudo isso? Né? E realmente, a cada reencarnação, um novo cenário, onde você está contracenando com outras pessoas, com outros personagens, que muitas vezes já são espíritos que você teve, né, relações em outras encarnações. As mais variadas relações possíveis. Relações de afeto, relações de desafeto, né? E, quando a gente reencarna, mais uma vez, uma oportunidade, um novo cenário, um outro local, uma outra constituição de família, que nos possibilita a viver uma nova experiência junto, em comum, para tentar justamente ressignificar, né, aquilo que eu ainda não consegui entender, aquilo que eu não consegui integrar. Não é assim? Então, eu posso dizer que, além de aprender, educar, crescer, criar novas oportunidades, ter um novo ambiente, construir, reconstruir,
Posso dizer também aqui, ó, que eu vou ressignificar. Se a gente parte do pressuposto que a reencarnação é um processo educativo e não punitivo, né, a gente entende que uma das questões, né, importantes é a gente aprender a ressignificar situações, né? Ressignificar atitudes, ressignificar medos, ressignificar sentimentos, formas com que você se comporta diante do outro, né? Forma que você se comporta diante de você mesmo. Então, ressignificar. Outra coisa interessante é atualizar. Já parou para pensar que a reencarnação é uma atualização para o espírito? Vocês concordam? Se eu venho reencarnando aí, ó, em eras e eras e eras, né, milênios. Imagine, hoje eu sou mãe. Se eu voltar 500 anos atrás, será que ser mãe há 500 anos atrás é a mesma coisa que ser mãe hoje? Não é, né? Por quanto tenha o sentimento ou qualquer coisa que a gente diz que é o materno, né, que é aquele amor incondicional, é muito diferente a relação que hoje que as mães estabelecem com os filhos, porque o próprio contexto da sociedade é diferente, tudo é diferente. Então, mesmo que eu tenha vivido várias experiências em personagens onde eu vou ser mãe, eu fui mãe em outras situações. Então, quando eu volto para uma nova experiência, para ser mãe novamente, eu vou estar me atualizando. O que é ser mãe no século XXI? O que será ser mãe no século 22 e 23? Né? Mas para que vale eu estar sempre me atualizando? Cada vez que você se atualiza, que vai integrando, mais fácil essa tarefa vai ficando, mais natural isso vai ficando para o espírito, até que ele integre aquela experiência. Né? Então, a reencarnação, eu posso dizer que é uma atualização, não é um upgrade, né? O espírito tem um upgrade, né? Ok? Habilidades, que alguém falou, né? Essas habilidades são os conhecimentos que a gente vai adquirindo sobre tudo, né? Nas relações, nas profissões. Porque se a gente for parar, pensar, como o colega falou, sobre o processo evolutivo tem vários aspectos, né? Inclusive o profissional, porque as profissões nos trazem muitas habilidades, né? Quantas habilidades nós desenvolvemos nas relações profissionais, na profissão que nós escolhemos, a gente vai ter que ter certas aptidões, né? Então, isso é adquirir habilidade. O espírito está adquirindo habilidades, né? Nessa encarnação, a Tânia escolheu a profissão de arquitetura. Então, ela tem uma facilidade imensa, né, de ter uma visão espacial, né, criatividade. É uma habilidade que eu estou desenvolvendo, de ter um espaço onde não existe nada e eu dar forma àquilo. E mais do que dar forma, é interpretar aquilo que a pessoa que deseja construir a casa dos seus sonhos, o que eu vou colocar exatamente, o que eu vou poder atender. Olha quantas habilidades uma profissão é capaz. Eu estou citando uma, que é a minha, porque eu tenho facilidade. Mas assim todas são, né? Seja na área das exatas, na área de saúde, né? Na área da social. Todos nós estamos desenvolvendo habilidades e que estão sendo integradas pelo espírito. E interessante que essas habilidades nós tanto adquirimos novas, como também utilizamos aqui as que nós já adquirimos, de forma inata, natural. Já está lá, isso já existe. E muitas vezes a facilidade de fazer determinadas coisas vem exatamente disso, deste acesso dessas habilidades que você já integrou. Então, tanto você bota em prática aquilo que você já aprendeu, como integra também novos conhecimentos, né? Através das novas formas de se fazer, né? Quanto o mundo muda, né?
Ser arquiteto há 100 anos atrás é diferente de ser arquiteto hoje, não é verdade? Hoje eu tenho uma tecnologia que me ajuda, né, facilita a minha vida, agiliza o trabalho, né, há 100, 200, 300 anos. Que diferença, né? Então, a atualização também das nossas habilidades. E habilidade também é inabilidade. Porque a gente está cheio de inabilidades ainda. E que a gente precisa aprender a trabalhar, a ressignificar. Pronto. Outra coisa. Tudo isso, toda essa nossa busca vai para um processo interno. Porque as nossas reencarnações, com tudo aquilo que nós já somos, com tudo aquilo que nós já adquirimos, estão todas aqui, estão todas ali, na minha mente. Essa essência do que eu sou. Então, a cada reencarnação, eu tenho a oportunidade de lançar mão, mesmo que de forma inconsciente, de tudo isso que eu já sou e partir para um processo de autoconhecimento. Porque tudo ocorre dentro de mim. Quanto mais eu consigo acessar isso, quanto mais eu entendo isso, a partir de todo esse meu ciclo de aprendizado, mais eu vou entendendo a minha verdadeira essência. E por que tudo isso? Porque o espírito ele está num processo evolutivo constante, através desses nossos ciclos reencarnatórios. Aliás, a gente já está nesse processo desde que é criado enquanto princípio espiritual. Tá certo? Posso continuar? Boa noite, Tânia. Boa noite. Naquela definição de Adenauer ali, já que a gente o espírito está em evolução constante, o que é que ele quis dizer ali com reconstrução da elevação espiritual? Construir, reconstruir, toda vez que você ressignifica, que você vem, que você consegue aprender algo novo que você não fez, cada vez mais você vai adquirindo conhecimento, cada vez mais você vai evoluindo, que é justamente essa elevação espiritual que a gente entende. Sim, eu entendo. Construção eu entendo. Agora, reconstruir parece que algo se perdeu, que está tentando algo que você precisa, que você construiu, que nem sempre é adequado. Nem sempre o que a gente constrói é adequado. Então, muitas vezes, você precisa reconstruir. Que seria o ressignificar, talvez, né? A palavra. Sim, então, apesar de estar em evolução, a gente nem sempre faz aquilo que deveria ser feito. E como? Aliás, eu acho que a gente faz mais. Porque não, claro, não tem como, né? E quantas vezes a gente está ali que pensa, poxa, já estou melhorzinha, já consegui superar tal coisa. Quando eu acho que eu estou lá, vem algo que acontece, eu entendo que eu não compreendi nada ainda. Porque a gente ainda está nesse processo, e é um processo lento, né? Você ressignificar não é fácil. É fácil dizer, né? Vamos ressignificar, né? Vamos rever conceitos. É muito difícil para a gente isso. Não é fácil. Oi. Oi, Tânia, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma pergunta em cima disso de por que reencarnar. Quando a gente está no processo entre uma reencarnação e outra, existe também o processo de evolução no mundo espiritual? Sim, óbvio. Você não fica parado. Quando você já não volta a mesma pessoa de quando você desencarnou. Então, a diferença, já que no mundo espiritual tem tudo como no mundo material. Sim. Né? Sim. Então, qual é a necessidade de estar aqui? Eu entendi tudo que você falou e para mim bastava, mas aí agora eu fiquei pensando, se a gente também evolui entre uma encarnação e outra, por que não fica lá? Sempre, porque são duas experiências, bem legal a sua pergunta, são duas experiências bem diferentes. Uma experiência que o espírito tem na matéria. Existem experiências que só na matéria a gente pode ter. Não tem como. Engraçado que ontem eu estava dando aula no ciclo 4 e eu falei exatamente isso, que uma aluna disse, realmente, espírito com espírito não faz espíritozinhos, né? Então, tem experiências que só a matéria. Por quê? O próprio processo reprodutivo, que é uma lei divina, que a gente vai ver isso lá, que faz parte da lei de Deus, né? A lei da reprodução, é
é uma forma de nós espíritos encarnarmos aqui, não é verdade? Produzirmos os nossos corpos e formarmos as nossas famílias, as nossas sociedades, né? E através um do outro partimos para esse processo de aprendizado, porque a gente aprende com o outro. A gente aprende com a diferença do outro, com o embate do outro, né? Com os acertos com o outro. Nós estamos aqui juntinhos para aprender um com o outro, né? A gente vai aprender muito, é muito mais rico, embora seja muito mais tumultuado às vezes. A gente está em sociedade, em grupos, né? Se relacionando nas diversas dimensões da vida, profissional, amorosa, familiar, né? Do que você está isolado no meio do mato. Tudo bem, você pode ter uma vivência lá, né? Que você resolveu estar isolado ali, curtir outras coisas, tentar uma elevação espiritual, mas o aprendizado mesmo se dá aqui, ó, no embate. O quanto a gente aprende, principalmente com as diversidades. Né? Então, é em função de, mas eu aprendo. Aí quando eu desencarno, eu vou ter outras experiências que eu só no plano espiritual eu vou conseguir. Com outro acesso de consciência, com outros tipos de relação, que não são as relações ligadas à matéria, que são normalmente muito ainda num plano instintivo, não é verdade? Então, a gente está muito ainda no plano instintivo aqui, né? Ainda muito no plano emocional, né? Essas emoções, ó, que a gente está precisando aqui trabalhar, inclusive reencarnar, também é um processo educativo, no sentido da gente trabalhar essas emoções, esses núcleos emocionais que muitas vezes não são bem resolvidos. E são graças a ele que geram diversos comportamentos. Né? Então, é isso que a gente está aqui também trabalhando, certo? Mas são experiências diferenciadas. E todas importantes para o espírito, independente de qual plano onde eu me encontro. Né? É importante, são complementares na realidade. Né? Ok? Posso seguir? Bom, aqui só para relembrar, né? Na aula 6, nós tivemos reencarnação e ciência, onde o objetivo principal, né, geral, era demonstrar através das provas científicas que a reencarnação é um fato inquestionável e que a evolução se processa através dela. E vem, né, falando sobre esse processo, sobre as pesquisas, né, que foi a aula passada. Acho que foi Marco Sintra que deu a aula, né? Se eu não me engano. E hoje a nossa tem o objetivo de demonstrar que invariavelmente os acontecimentos cotidianos fazem parte de um processo educativo com vistas à nossa evolução. Então, por mais penoso às vezes que pareça, a situação que estamos vivendo no momento, seja ela em que instância for, tem a ver com o que o espírito precisa aprender. E muitas vezes isso é escolha do próprio espírito, né? Quando ele vai fazer lá o planejamento reencarnatório dele. E quando ele não tem condições de fazer esse planejamento reencarnatório, né, alguém fará isso para ele baseado nas suas necessidades. O que de fato você precisa aprender, ressignificar, né, se atualizar? O que você precisa? Então, tudo que acontece são situações e são chamados para que a gente espera, por que ou para que estou vivendo essa situação? Interessante, como eu reajo a cada situação, porque como eu reajo diz muito de mim, diz muito do meu conteúdo, de quem eu sou, de tudo aquilo que eu já adquiri ou não, integrei ou não, né? E na próxima aula vocês terão o processamento da reencarnação, que é muito bacana também, né? E a última que encerra esse bloco, né? Onde o objetivo é explicar o processo da reencarnação como um fato biológico, natural, inerente aos seres vivos e que varia de acordo com o nível evolutivo de cada um. E aí vocês vão ver um passo a passo, no momento em que o espírito se liga, né, à matéria, como é que é essa questão da aproximação com os pais, é bem bacana, vai ser uma aula bem interessante. Mas vamos seguir a nossa aí na aula 7, né? Esse objetivo eu já falei lá para vocês, e os específicos são explicar de forma clara como se dá o planejamento das reencarnações,
demonstrar que, em que pese a inexorável evolução, as ações humanas são regidas pelo livre-arbítrio de cada um. Demonstrar que toda ação corresponde a uma reação, tanto do ponto de vista da física como das atitudes humanas. Explicar do ponto de vista espiritual que a vida na Terra, da forma como é vivida, implicará nas tais penas e gozos, né, futuros. Quer dizer, a forma com que eu vivo aqui hoje vai ser, né, a partir disso que a minha próxima vida vai se desenrolar, né? Então, ao finalzinho eu vou falar aqui para vocês a importância da gente perceber, sentir e avaliar e ressignificar o tempo inteiro enquanto a gente está aqui encarnado. Não deixar para desencarnar, né, para ver tudo isso. Eu disse, pronto, depois que eu desencarnar eu vejo tudo isso, né, eu resolvo, né? Certo? Então vamos lá. Nós vimos lá numa aula de evolução, aí eu acho que vocês se lembram, né? A gente falou sobre a evolução do princípio espiritual, né? Que Deus, né, nosso Criador, Deus, o nome que a gente, como a gente sentir, qual a ideia que a gente tem, Ele cria constantemente princípios espirituais que vão se desenvolvendo na matéria, adquirindo dela tanto do ponto de vista material da matéria, vai se desenvolvendo, como também o que cada reino desse pode estar oferecendo para a gente. Estão lembrados disso? Né? A gente não vai retomar, mas assim, eu estagiando enquanto princípio espiritual no mundo, no reino mineral, eu aprendo ali a atração, né? Vou para o vegetal, ali eu já tenho a sensibilidade, um sistema digestivo, já é um tipo de matéria diferente, né? Mais flexível, uma matéria já animalizada, animada, né? Já tem vida. E vou para o reino animal depois, né? Onde já tem a parte instintiva, uma reprodução mais evoluída, uma matéria diferente, já tem em algumas espécies um princípio de individualidade, né? Muito ainda primária, mas existem animais que são bem mais coletivos e outros que são, né, mais individualizados. E chega um momento em que eu me habilito, já tomo consciência de quem eu sou, né, da minha individualidade, e já estou pronto, né, para, vamos dizer assim, pilotar um corpo humano, né? Então, eu encarno em corpos humanos e me torno, então, Eu sou um princípio, eu fui criado como um princípio espiritual. Quando eu encarno num corpo humano, eu passo a ser eu fiquei assustada. Pensei que ia ter que voltar para a aula de evolução, né? E aí a gente inicia o que a gente chama de ciclos de aprendizado. E olha se o ciclo não é exatamente isso aqui, né? Eu encarno, né, a primeira vez lá, né? Vou viver uma vida de relações na Terra, no plano terrestre, né? Me relacionando, me alimentando, estando sujeito àquelas, vamos dizer, situações de temperatura, pressão e tudo que envolve as nossas relações, né? Fico durante um tempo, que vai variar, né? E chega um momento em que o corpo já não tem mais o que oferecer, o espírito abandona o corpo. Desencarno e retorno ao plano espiritual. Chegando lá no plano espiritual, eu não vou ficar tocando harpinha, né? Aquela coisa, vou estar na beira do lago, tocando harpinha, vendo cisne, com asinha, né? Na realidade, eu vou simplesmente fazer essa passagem de um plano, e aí vocês vão ver na vida espiritual um pouco melhor isso, né? Eu vivo aqui no plano terrestre, não é isso? Vivo aqui no plano terrestre, numa matéria mais densa, numa determinada faixa vibracional. Quando eu vou para o plano, esse desencarno, eu vou para o plano espiritual, eu estou numa outra faixa vibratória.
onde eu tenho uma matéria muito, muito menos densa, muito, muito sutil, certo? Então, eu vou estar lá com tudo que é possível para mim enquanto ser humano, porque eu ainda continuo sendo um ser humano, desencarnado, mas um ser humano, vivendo uma experiência humana, desencarnado lá, mas também tendo as minhas relações. Eu vou encontrar ou não alguns familiares, vou me inserir em alguma atividade, vou estudar, vou continuar uma vida. Eu vou continuar vivo. Eu só estou mudando, né? É como se eu tivesse feito uma viagem. Eu estou aqui e amanhã eu estou na Europa. Algo parecido assim. Eu estou mudando de lugar. Mas vou continuar. Vou ter meu aprendizado, sim, né? Vou me atualizar um pouquinho lá. Aliás, dizem as más línguas que o plano espiritual é extremamente mais avançado em todos os aspectos, inclusive tecnológico, né? E chegou o momento de eu reencarnar. Vamos ver qual é a necessidade desse espírito de reencarnar. Não, ele precisa retornar ainda. Está no processo de aprendizado. Se eu tiver que reencarnar, fez essa análise, sim, eu reencarno e volto a esse mesmo ciclo. Vida de relações na Terra, a morte do corpo, volta ao plano espiritual, faz uma análise, volta de novo e vai tantas quantas vezes forem necessárias para o meu aprendizado. Então, a gente entra nesses ciclos de aprendizado, certo? Não precisei mais, leva um tempinho, acredito, né? Muito. Eu não volto mais para o plano terrestre, mas eu vou continuar a minha evolução no plano espiritual ou em outros mundos, né? Porque seria muita ingenuidade da nossa parte achar que só tem vida na Terra, né? Um universo desse imenso, com tantas galáxias, com tantas estrelas e planetas, e só nós humanos, né? Somos felizados e habitamos a Terra, o único lugar. Tem outros planetas, né? Pluralidade dos mundos habitados, né? É um dos princípios do Espiritismo. Então, eu posso estar evoluindo aqui. Quando não tiver mais nada para fazer no planeta Terra, eu vou habitar em outros locais, certo? Porque a nossa evolução aí, como disse o colega, é uma construção constante, eterna, de conhecimento em busca dessa felicidade. Então, a gente vai continuar. Quando eu sair daqui, vou para onde? Não sei. Mas com certeza vou para um lugar melhor. Quando eu conseguir sair daqui, é porque eu já atingi outros níveis, né? Ok? Então aqui é só para a gente entender esse processo educativo. E dizer que reencarnar é o retorno a um novo corpo, através de um novo nascimento, via fecundação biológica, da personalidade individualizada do ser humano. Retornar significa voltar à mesma individualidade, não à mesma personalidade, à mesma individualidade. Por quê? Tudo aquilo que nós aprendemos ao longo das nossas encarnações ficam todas armazenadas, né, num grande banco de dados que mantém a nossa essência, né, o que nós somos enquanto indivíduos. E qual é a estrutura que guarda isso, gente? O perispírito, né? Aliás, a nossa mente, a nossa psique está lá, no perispírito. O perispírito é a sede, né, do nosso psiquismo. Está tudo lá. Toda essa essência permanece. Tudo que é importante de fato, não a historinha simples do cotidiano, das coisas pequenas, né, do ser humano, mas aquilo que de fato foi relevante na vida da gente, está armazenado lá. Dessa vida, desse personagem que eu sou e de todos os outros que habitam lá, todos quietinhos, né, dentro do espírito que eu sou, né? Então vamos lá, só para a gente... Bom, esse ciclo de aprendizado que a gente falou, certo? Tem um propósito, que é a integração de habilidades e a evolução.
Quanto mais eu vou adquirindo essas habilidades, mais conhecimento eu tenho, mais capacitado eu estou a cada encarnação de viver outras experiências, né? Eu vou me tornando um ser mais complexo a cada vez, né? Adenauer uma vez falou para mim, quando eu perguntei num curso, o que era de fato evolução? Eu quero uma coisa que eu falei, evoluir, o que é evoluir? Ele disse, a evolução é complexidade. Então, a gente vai se tornando mais complexo pelo nível de conhecimento que a gente vai adquirindo, né? Então, esse é o nosso propósito. Ela é original. Por quê? Porque toda vez que eu retornar, eu vou ser um novo personagem. Não vai ser igual ao anterior. Por quê? Porque eu preciso de novas experiências. O espírito aqui é teimoso, não aprendeu de uma determinada forma, vamos oferecer uma outra maneira para ver se ele entende, né? Então, sempre um novo personagem, sempre um novo contexto, novas experiências, né? Nunca uma reencarnação é igual à outra, nunca. Até porque, quando nós retornamos, já não retornaremos a mesma pessoa que desencarnamos, porque a gente teve outras experiências, né? Se a gente parar para pensar, agora não somos a mesma pessoa que acordou de manhã, concordam? Alguma coisa a gente já aprendeu, alguma coisa a gente experienciou, a gente não é igual. Então, a gente está o tempo inteiro, né? Limitada. Ela vai ser limitada, essas encarnações? Sim, quando a Cá vai deixar, eu vou deixar de encarnar. Quando esse aprendizado na matéria não for mais necessário. Ou pelo menos nessa matéria que a gente entende nesse orbe. Pode ser que eu vá ter uma experiência material em outro lugar, com um tipo de matéria um pouco diferente, porque a gente não vai parar, não vai evoluir o que tem que evoluir apenas aqui, certo? Mas a expectativa é quando essa matéria não for mais necessário para o espírito e ele se elevar a um ponto, a gente já não vai reencarnar mais, né? Então, o aprendizado, como eu falei, se dá na vida da Terra, vida terrena, e na vida espiritual. A cada experiência vivida, o espírito se capacita para aprender as leis de Deus. E vocês vão ter aqui no básico um bloco só de leis de Deus, né? Onde a gente vai entender essas leis de Deus, não assim como mandamento, ou as leis como a gente entende as leis humanas, mas entender que são as regras da vida mesmo. Então, a gente vai ter lá lei de sociedade, lei da conservação, lei da destruição, lei da igualdade, né? Então, várias leis do amor, da caridade. Então, essas são as leis, né, que a gente fala aqui. Quanto mais integro isso, né, essa minha vida em sociedade é mesmo como isso para mim? Como sou eu atuando, né? O que eu entendo por destruição, né? O que eu entendo por conservação? Então, a gente vai estudar, e é dessas leis que a gente está falando aqui. Ao reencarnar para aprender, os processos que está sujeito não poderão ser idênticos aos que proporcionou aos outros, em face do que aprendeu na intermissão, bem como em função da necessidade de educar-se a partir de estratégias amorosas das leis de Deus. Isso quer dizer o seguinte: eu fui miserável, né? Pisei na bola, sabe? Fiz muitas coisas que eu não deveria ter feito para o outro e tudo. Isso não quer dizer que esse meu aprendizado tenha que ser exatamente com uma experiência, né, ruim que eu fiz o outro passar. Ela pode se dar de uma outra forma, né? De que forma? Pela própria escolha do espírito. Quer dizer que eu posso sair tocando terror e depois eu escolher como eu quero? Não é bem assim. Mas a nossa encarnação, todas as escolhas que nós fazemos, né, tudo que vivenciamos, seja de bom, seja de ruim, são escolhas nossas, né? Porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, que a gente vai falar. Então, isso que... Entendendo que esse processo de aprendizado não é linear, justamente. Eu fiz determinada coisa, eu fui lá,
Flávia. Encontrei Flávia na minha vida, a gente se desentendeu, era uma pessoa arrogante, violenta, fui lá, pá, matei Flávia. Aí vira aquilo, Flávia fica morrendo de raiva, eu vou ter que encontrar Flávia na outra encarnação, de preferência porque Flávia vai poder me matar também, para eu poder sentir o que eu fiz para ela. O que a gente está falando é que não é exatamente dessa forma. Eu não posso querer reencontrar Flávia e, em vez de fazer o que eu fiz, a gente juntas, né, eu contribuir para que Flávia cresça, faça algo importante, se realize. Qual é a maior elevação não? Qual seria o processo que mais me educaria? A possibilidade de eu fazer diferente para essa pessoa, ou a gente continuar nesse ciclo vicioso de ódio e de vingança? Porque deixa de ser educação, passa a ser vingança, né? Então, ele não é linear. Bom, vamos reencarnar, e existe aí, todo mundo já ouviu falar, que existe um planejamento reencarnatório. O que é esse planejamento? Nada mais é do que um projeto de vida. É um projeto de vida. Eu vou reencarnar, e o que eu quero ser? O que eu pretendo fazer? Quais as continhas que eu quero tirar, né, da minha vida? O que eu estou precisando aprender que eu não consigo, por mais que eu tente? Por mais que eu tente entender como lidar profissionalmente com as pessoas, com as relações das pessoas, relações amorosas, eu não consigo lidar com dinheiro, eu não consigo lidar com tantas outras coisas da vida. Eu preciso viver situações onde eu tente adquirir essa habilidade, tente ressignificar isso. Então, nós vamos tentar fazer um planejamento. Então, por que eu vou planejar? Por que se planeja alguma coisa, gente? Por que eu planejo algo? Qualquer coisa. Oi? Para ter uma sequência, para atingir um objetivo. Eu posso... Oi? Ter uma meta, ter uma diretriz, né? Ter uma linha que me diga, olha, o caminho é esse. Mas será que esse planejamento, ele se eu planejei, ele tem que ser assim do início ao fim? Não, né? Por quê? Por que ele não precisa ser? Eu posso me arrepender, né? Desistir, né? Não dá, não vou dar conta. Mas até eu me arrepender e dizer assim, não vou dar conta, faz parte do quê? Do meu livre-arbítrio. Mais ainda, o livre-arbítrio do outro pode interferir no meu planejamento. Vamos dizer que eu resolvi que lá no plano espiritual eu conheci... Oi? Luciano. Né? Nós nos apaixonamos, né? E resolvemos que iríamos reencarnar juntinhos. Planejamos uma família linda, bonita, quantidade de filho, né? Sabe? Aquela cerquinha branca, tudo lindo. Tá tudo perfeito. Aí a gente reencarna. Reencarna. Só que o Luciano conhece Flávia. Ele resolve que a mulher da vida dele é Flávia. A Tânia sobrou. Eu planejei tudo com ele, mas a escolha dele mudou o meu planejamento reencarnatório. Então, tanto a minha escolha como a escolha dos outros vai interferir na minha vida. Vai interferir nesse planejamento que eu fiz para mim, né? Que eu fiz em conjunto. E vai mudar a minha, a dos futuros espíritos, que seriam nossos filhos reencarnados. Olha quanta coisa, né? A gente vai mexer. Por que, gente? Aqui, encarnados, a gente não faz isso? A gente faz tantos planos, tantos projetos, que às vezes não dá certo, ou a gente resolve mudar porque acha que vai ser melhor. Não é verdade? Então, continuamos espíritos quando desencarnamos, continuamos com essa nossa individualidade, então não vai ser muito diferente. Nós vamos fazer escolhas lá, desencarnados, e aqui, o tempo inteiro.
ok? Pode falar. Boa noite, professora. Boa noite. Meu nome é Paulo. Existe esse planejamento e, à medida que o tempo passa, nós, como encarnados, seguimos ou não ele, certo? Certo. Como nós podemos, de uma certa forma, estar e saber que estamos alinhados com esse processo? Que pergunta boa, também queria saber a resposta. Quantas vezes eu fico pensando, será que o personagem Tânia está indo de acordo com o espírito que eu sou, que eu planejei? Já que eu não lembro do raio do meu planejamento. Eu tenho uma teoria, Tânia tem uma teoria. Eu acho que quando a gente sente que aquilo que está fazendo tem sentido, quando você está feliz com aquilo que você, né, se sente realizado com aquilo, para mim é o mais próximo do que a gente está alinhado com o propósito da gente, daquele planejamento que a gente fez. Mesmo às vezes quando a experiência é ruim, porque muitas vezes a gente passa por essa experiência ruim, parece que é o fim do mundo, aí lá no andar, no caminhar, a gente fala assim, poxa, que bom que isso aconteceu comigo, se não tivesse acontecido tudo isso, eu não faria o que eu faço hoje, eu não seria o que eu, né, sou hoje. Quantas experiências a gente passa assim? Eu acho que é mais ou menos por aí, viu? Mas não tem como ter certeza não, viu? Certinho, a gente tem que ir vivendo, né? Acho que viver da melhor maneira possível é o melhor que a gente pode fazer, né? Para a gente chegar e se alinhar aí com o espírito que nós somos, né? Então, por que planejar, né? O objetivo de se planejar a reencarnação é o de proporcionar a cada espírito os meios necessários ao seu adiantamento emocional, intelectual e moral. É a tal meta, é a tal objetivo que eu quero, que é isso, né? Então, se eu planejo, eu tenho uma linha diretriz. Se vai acontecer ou não daquela forma, é outra coisa, né? Aí depende da minha história, da minha jornada, das minhas escolhas, da escolha do outro, e assim a gente vai seguindo, ok? Pode falar. Oi, Tânia, boa noite. Boa noite a todos. Com relação a esse planejamento, né? E aí acontece alguma coisa e muda esse planejamento. Ele é replanejado de forma espiritual? Tem um novo plano ou segue? Como é que se dá? Eu acho que pode se dar das duas formas, sabe? E toda vez que eu paro para pensar de como seria isso, eu paro para pensar na nossa vida aqui. Eu acho que pode ser das duas formas. Até porque a gente pode replanejar, pode, porque quando a gente dorme, vocês já tiveram aí aula de libertação do espírito, a gente desdobra e tem a oportunidade de estar no plano espiritual, conversando com pessoas, e de repente pode haver uma troca ali, ó, não dei conta, olha, pisei na bola, olha, eu cheguei lá e pensei que eu posso fazer mais isso. Eu acho que pode sim, mas também pode ser você tocar a vida, dizer, olha, deixa eu ver aonde vai dar. Eu acho que as duas coisas, não é nada engessado, né? Uma vez me perguntaram, quais as consequências de eu não seguir o meu planejamento? Eu vou ter consequências nisso? Não. A única consequência que vai ter é que você não vai realizar aquilo imediatamente que você pensou em fazer, mas vai ter uma outra oportunidade em algum momento, certo? Vamos lá. Em geral, viu, gente, as reencarnações são planejadas com antecipação. E no processamento da reencarnação, vocês vão ver esse passo a passo aí, que é bem interessante, que envolve a reencarnação de um espírito, envolve muitos aspectos, né? Aspectos biológicos, aspectos sociais, aspectos espirituais, né? Então, são vários aspectos energéticos. Então, tem muitos aspectos aí. Mas, em geral, elas são planejadas, certo? Mas nem sempre. O tempo de preparo será proporcional às necessidades educativas do espírito. Existem planejamentos que são mais complexos, né? Devido à complexidade mesmo do espírito, do desencarne do espírito, da vida que esse espírito levou enquanto encarnado, e em várias
não só na última, mas em várias. Então, alguns precisam de um planejamento mais delicado, né, mais pensado, para ver de que forma vai ser, esse planejamento vai contribuir para este espírito, para ser proveitoso para esse espírito, certo? Este planejamento pode ser elaborado pelo próprio espírito, dependendo do nível evolutivo, e é aí que pega, né? Quantos de nós têm condições de planejar uma reencarnação? Porque planejar uma reencarnação significa você planejar aquilo que você precisa, não o que você deseja. E aí? Será que a gente está preparado para se colocar em situações, às vezes, não muito boas, mas extremamente necessárias para o meu aprendizado? Ou eu vou querer fazer um planejamento dentro daquilo que eu desejo, né? Muitas vezes o espírito também não tem condições psicológicas mesmo de estar planejando nada. Muitas vezes o grau dele ainda de... não é grau evolutivo bem, mas ela ainda é tão rude, ainda tão regido pelos instintos, né? Já comete tantos delitos, tantas falhas, que ele não tem mesmo condições de dizer, eu vou planejar, vou fazer o que eu quero, porque ele não tem condições mesmo, ele tem que ser contido de alguma forma. Então, nem todos podem planejar. Mas sim, existem espíritos que já chegaram num grau de entendimento, que já sabem exatamente e se predispõem a vir reencarnar com as experiências de fato necessárias, certo? Mas são espíritos bem mais evoluídos. Pronto. Então, o que vai incluir esse planejamento? Eu estou me preparando para fazer meu projeto de vida, né, no plano terrestre. Aí eu vou lá. Eu vou ter definição de gênero, o gênero que eu vou, né, encarnar, provas e as minhas expiações. Quais serão minhas provas e as minhas expiações? Depois eu vou explicar aí a diferença. Se eu vou ter alguma característica especial no corpo. Porque muitas vezes um problema congênito, algo que dificulte, né, as minhas ações, a minha mobilidade, muitas vezes é extremamente necessária para aquele espírito. Então, vai ser analisado isso. Circunstâncias sociais, né, em que esse espírito vai reencarnar. Quais os reencontros que ele vai ter, né? Reencontros que podem ser afetos, né, e desafetos também, né? Ajuda com quem ele vai contar. Quais serão as pessoas com quem ele vai poder contar nesse processo dele, tanto no plano desencarnado como encarnado. Porque muitos dos espíritos encarnam juntos, né, combinados, que podem ser na mesma família, pode ser amigos, né? Não tem aqueles amigos que você olha e diz, se é meu irmão, não é um amigo, é um irmão, né? Pode ser um vizinho, né? Pessoas relacionadas ao trabalho. Escolha dos pais também, né? No planejamento reencarnatório. Principais experiências que ele vai viver após o nascimento. E a época mais propícia para reencarnar. Eu estava lendo uma pesquisa que eu dei a aula anterior, na turma A, da Ellen Van Bach. E ela fez, né, naquelas pesquisas que ela fazia de hipnose, né, coletiva, lembra que falaram para vocês? Faziam aquela hipnose coletiva. E ela transportava as pessoas para uma determinada época. E aí colhia dados, pedia para as pessoas falarem o que ela estava comendo, onde é que ela estava, que tipo de alimento, como é que eram os talheres, como é que era a roupa. E depois ela colhia todas essas informações, compilava, né? Então ela estudou 1.100 casos, parece que apenas 11 não bateram, porque quando ela fazia a regressão, as pessoas de fato iam, né, para essa época e descreviam exatamente como era. E muitos deles, daí ela fez um levantamento dessas pessoas e perguntando qual o motivo de reencarnarem, né? E uma das perguntas que aí vai elevação espiritual, cada um foi dando os motivos da reencarnação e muitas combinavam, mas uma coisa interessante era porque os espíritos tinham
escolhido encarnar no século XX, na segunda metade do século XX. Ela disse que era porque era uma época de grandes transformações, né, onde a humanidade estaria muito voltada, né, ao espiritual, que as consciências iriam se abrir. Então, que eles queriam estar justamente nessa época e reencarnar nessa época, porque seria uma grande oportunidade de elevação espiritual, né? Eu falei, eu espero, né? Espero. Estou aqui na torcida que seja mesmo. Bom, que seriam provas e expiações, né? Elas são definidas, como a gente falou lá atrás, no planejamento e tem um objetivo. O objetivo é proporcionadas pelas leis naturais. Quando necessário, ela pode vir sem o planejamento. E o objetivo delas é justamente a gente conseguir, vamos dizer assim, aparar as nossas arestas, ressignificar algumas coisas, aprender outras, né? Então, pegar as atitudes equivocadas nossas do passado, né? E que também limitam muitas vezes a nossa escolha. Porque a escolha das provas e a escolha das expiações tem a ver exatamente com essa relação do que eu tenho construído ao longo das minhas experiências, certo? As provas e expiações a que estão submetidos os espíritos decorrem de compromissos pregressos. Tais compromissos são vulgarmente chamados de dívidas, cujos correspondentes processos de resgate chamamos de educativos. Então, o chamado aqui é que a gente passe a olhar isso na reencarnação não como um processo de punição. Olha, você está aqui porque é um castigo, viu? Você está encarnando na matéria como castigo porque você foi um mau espírito. Então, você está de castigo. Você vai ter que passar por tudo isso para ser punido. Não é isso. Não é a punição. Até porque se nós pensarmos em justiça divina, pensarmos em Deus, né, esse Criador, a gente nunca imagina que ele agiria como nós agiríamos. Porque essa questão de punir, de vingar, né, tem muito a ver do humano, né? São as nossas emoções, né? São a nossa forma estreita ainda de pensar, às vezes de forma implacável em relação ao outro, né? O nosso Criador não vê cada um de nós dessa forma. Ele vê os espíritos no processo de aprendizado, que erram, sim, pela própria ignorância. Então, vamos ver aqui. O que seriam as provas? São experiências, na realidade, e vivências necessárias a todos os espíritos. Sabe aquela provinha que a gente faz quando a gente estuda para ver se a gente passa para o próximo? Eu chamava de ano na época, agora eu não sei como é que é, porque mudou tudo, né? Eu estudava da 1ª à 7ª série, era assim, depois ia para o 2º grau, mas, enfim, a gente não fazia umas provinhas para poder passar de ano. Pois é como se a gente estivesse fazendo essas provinhas para ver se a gente tem condições de passar para a próxima etapa de aprendizado, né? Essas são as provas que todos nós estamos passando o tempo inteiro na vida. O tempo todo nós estamos sendo desafiados. O tempo todo estamos sendo postos à prova na forma de pensar, na forma de agir, né? De como eu me relaciono com os problemas, né? Como eu me relaciono com a minha família, com os meus colegas de trabalho, né? Como eu me relaciono com o poder, com o dinheiro. O tempo inteiro a gente está passando por provinhas, né? É um aprendizado, são desafios para o espírito, não significa necessariamente sofrimento, viu, gente? Não também achar que toda a prova da gente é algo para desafiar. Às vezes é um bom desafio. Às vezes chegam coisas muito legais para que você também, através de situações bacanas, agradáveis, saber também como você vai agir. Como é que você vai receber isso? E aí, ao receber, como vai ser essa sua relação para o outro? Então, também tem coisas que são bem bacanas. Teste para aquisições de novos conhecimentos. Pode ser escolhido ou não pelo espírito de acordo com o seu nível de consciência. Aí a gente volta lá
para o planejamento, já tem condições de saber que, né, de montar as suas provinhas, né, esse seu projeto de vida. Expiação. Essa aí é obrigatório para que cometem normalmente muitos equívocos. São umas provas um pouco mais difíceis, né? E normalmente exigem um esforço muito maior do espírito, né? É a busca de dissolver equívocos e prejuízos que acarretamos a nós e aos outros. Então não é só a questão do outro, é a questão de nós também, né? É ressignificar o que está dentro de nós. Aprendizado com consequências impostas pelo uso do livre-arbítrio. Então eu não soube usar, né? Lá, quando eu fiz as minhas escolhas pelo direito do livre-arbítrio, eu não fiz boas escolhas. Além de prejudicar outro, eu me prejudiquei também. Então, esse amor de Deus, esse amor, né? Que eu tenho um amigo que diz que a dor é a mão de Deus, que quando a coisa, o espírito não entende, ele dá a mãozinha e empurra assim, ó, e vai, porque agora você vai aprender, né? Porque através de uma experiência diferente, né? Porque a dor traz isso também. E aqui, ó, quando a gente estava falando, né, no planejamento reencarnatório, isso são imagens da reencarnação de Segismundo. Alguém já leu esse livro? Em Missionários da Luz, né? De Chico Xavier, aqui conta aí essa reencarnação de Segismundo em todos os detalhes, né? Bom, a reencarnação ela passa por um projeto biológico, né? Lembra? E é nesse projeto que a gente vai escolher aí o corpo físico, se ele vai ter alguma dificuldade ou não, né? Os sistemas internos, né? Nos nossos órgãos, o sistema endócrino, cardíaco, em tudo. Existe, inclusive, lá um ministério, eu acho que da reencarnação, que bota, né? Que mostra nesse livro, fala nesse livro que tem os órgãos, eles estão estudando os órgãos, né? Tudo direitinho para o corpo, né? Dessa pessoa que vai reencarnar, desse espírito que vai reencarnar. O projeto social é a família onde ele vai nascer, é um meio socioeconômico e cultural onde ele vai estar inserido, porque vamos pensar bem direitinho. Nascer mulher no Brasil é uma coisa, nascer mulher nos Emirados Árabes é outra, né? Nascer mulher na Turquia é outra. Então, é a mesma experiência, nascer no sexo feminino, mas em situações completamente diferentes. As experiências serão diferentes, né? Então, tendência profissional, essa tendência é interessante, porque já pode vir de um conhecimento já adquirido, que se manifesta aqui, né, na reencarnação. Aquilo que eu falei, a gente está utilizando aquilo que eu já aprendi, aquilo que eu já integrei, né, para uma nova encarnação. Prováveis cônjuges e filhos, né? Lembrando da historinha que eu contei, né? Que de repente a gente faz um planejamento e o livre-arbítrio do outro pode mudar isso também, né? Essa questão da constituição da família. E um projeto que é o projeto espiritual, né? Que tem onde consta o principal motivo porque ele está reencarnando, os compromissos que ele vai assumir, né? Nessa nova reencarnação, quais as oportunidades que ele vai ter, né, nesse processo. E eu posso escolher assim, tudo bem, eu não sou um espírito assim mero, eu tenho condições de escolher alguma coisinha, pelo menos. Sim, o livre-arbítrio da gente, que ainda não está preparado para planejar 100% a nossa reencarnação, aí, ó, escolher pelo menos o gênero da prova. Agora, como ela vai ser, aonde vai ser, não é bem assim. A gente vai ter um certo, né? A gente vai poder dar uma pequena opinião a respeito disso. Mas quanto ao gênero das provas, ok? Alguma dúvida até agora? Alguma pergunta? Vocês estão quietinhos. Aqui, ó. É só mexer um pouquinho que... Vou beber uma aguinha. Oi, Tânia. Oi. Vem cá, quem é que escolhe mesmo? Assim, a gente não tem condição de escolher tudo, né? Então a gente deve ter uma banca
assim, que ajuda a escolher esse plano da gente, é isso? Eu costumo dizer assim, na vida encarnada aqui, nós temos tantas pessoas que nos auxiliam, né? Amigos, familiares, né? Pessoas que às vezes esse auxílio vem de onde a gente menos espera, né? No plano espiritual, a mesma coisa. Nós temos familiares, nós temos amigos, nós temos professores, educadores, temos tudo que nós temos aqui. Se nós somos ajudados aqui, imagine lá. Então, existe sim a ajuda. Mas tem aquelas, né, bem compulsórias. A gente vai falar aqui um pouquinho de tipos de encarnação. Oi, Tânia. Aqui. Oi. Luciana. Oi, Lu. Voltar um pouquinho os slides anteriores que eu queria ter perguntado. Você falou que existem os planetas mais evoluídos, né? Obviamente deve existir também os menos evoluídos. Sim, sim. Né? Mas assim, quando a gente passa para um estágio de alcançar a evolução de um planeta seguinte, a gente como mentor pode voltar? Então a gente... Você está falando na realidade de espíritos mais elevados, se eles conseguem voltar a este plano, né? Exato. E assim, se talvez... Aí talvez não, né? Meio... Não sei se é óbvia a minha pergunta, mas assim... Os menos evoluídos, dos planetas menos evoluídos, eles podem vir aqui, dar uma espiada e voltar? Eu acho que essa facilidade de estar migrando para lá e para cá não é bem assim, não, viu? Porque existem algumas coisas que a gente vai ver também lá na frente, que são uma realidade física mesmo, né? Onde a gente está aqui encarnado num planeta com uma ambiência toda preparada, por exemplo, um fluido cósmico todo adaptado para esse planeta. O meu perispírito está adaptado a essas condições. Então, ele não pode sair por aí, assim, ó, livre, leve e solto, e dizer assim, ó, agora eu vou para tal planeta dar uma olhadinha, porque eu vou ter alguns impedimentos, né? Do ponto de vista físico, inclusive. Não é bem assim. Quanto a espírito vir, é possível? Mas ele vai ter, da mesma forma que eu, com um perispírito ainda muito denso, porque eu ainda sou um espírito que está aqui, né? Muito próximo da crosta, não consigo me elevar. Para ele vir também não é fácil. Ele vai precisar um processo, né? Gradativo para poder, né, vir aqui ou encarnar aqui, se ele quiser. Jesus, no processo reencarnatório dele, levou muito tempo, porque ele não precisava mais reencarnar. E a sutileza do perispírito era tão grande no nível de pureza dele, que ele teve que vir, né, gradativamente. E dizem que também esses 33 anos foi o tempo que ele aguentou mesmo. Ele não conseguiria continuar, entendeu? Mais do que isso. Então, existe alguns, e não é bem simples assim, sabe? Eu vou... E tenho essa liberdade de estar indo e vindo aonde eu quero. Ainda não. A gente não está ali ainda. Vai chegar, acredito, um ponto que a gente consiga, mas ainda não. Deu para entender? Deu para responder? Então, vamos lá. Bom, os tipos de encarnação. Ela pode ser uma encarnação compulsória. O que é uma encarnação compulsória? Quando o espírito ainda não está apto a fazer a escolha consciente, que é aquilo que a gente estava conversando, né? Mas aí é sem consciência mesmo. O espírito, ele não, sem ele concordar nem nada, ele não vai participar absolutamente de nada, né? E esse processo de reencarnação, esse planejamento vai acontecer, inclusive, sem conhecimento dele, né? É por sua índole própria dos espíritos, cujo grau de perturbação impede a análise clara da situação, ou cujas faltas são tão graves que anulam a liberdade de escolha. Ele já pisou tanto, já fez tanta coisa errada, que ele já perdeu o direito de escolha. Ele vai simplesmente ter que viver aquelas situações para ver se ele consegue melhorar um pouquinho, né? Ela pode ser proposta, né? Leva em consideração o livre-arbítrio relativo de que dispõe o espírito, né? E isso vai depender de cada espírito, né?
Então, eu posso ter uma influência no meu planejamento, dependendo já do meu grau de consciência sobre aquilo, né? Sobre a minha vida, sobre as minhas relações, de como tem sido as minhas reencarnações, como eu estou usando esse meu livre-arbítrio ao longo, né, das minhas experiências. Livre, quando o espírito já atingiu um nível de consciência e entendimento das leis naturais, são os que possuem ampla liberdade de escolha. Mas é um grande processo. Acho que 99,999% de cada um de nós ainda não consegue ter essa liberdade toda, né? Vamos lá. Ou pode ser acidental também, porque nem tudo às vezes é tão planejado. Podem existir fatalidades, né? Então, aqui, fecundação não prevista, ocorre a união sexual fortuita e o espírito próximo ao casal será atraído pelo óvulo fecundado. Lembrando que, no momento, e vocês vão ver isso no processamento da reencarnação, no momento em que a fecundação ocorre, o óvulo ele tem uma força e um poder de atração muito grande, né? É uma atração quase que irresistível para o espírito. Se tiver algum espírito próximo ali, né? Então ainda a gente fica brincando, de repente eu fui para um paredão da vida, né? Me empolguei, né? Lá, bum, conheci alguém, o ato sexual aí que não foi planejado, não foi nada, né? Então seria nesse sentido aí. Tá? Ajuda espiritual, aquilo que a gente está falando, né? A gente vai ter ajuda, sim, de espíritos, sim, que já estão num grau mais evoluído. Espíritos que participarão direto ou indiretamente das relações futuras do reencarnante, muitos deles encarnando juntos, como eu falei. Espíritos afim, com foco no processo educativo, pessoas com quem eu tenho uma afinidade e que muitas vezes encarnam junto porque têm o mesmo propósito, né? Então resolvem encarnar para trilharem juntos aí nessa busca, né? E o Livro dos Espíritos, na questão 342, se diz que se ele está nas esferas onde reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o último momento. E quem viu o livro, o filme O Nosso Lar, mostra muito isso, né? No momento do reencarne de membros daquela família, todos foram, né, acompanhando, incentivando, mas existia também ali uma tristeza enorme, né? Da separação da pessoa. Da mesma forma que a gente chora, quem desencarna, quando a gente vai reencarnar, existe quem chora, né, pela saudade, pela falta. Pode falar. Eu de novo. Oi, pode falar. O slide anterior me deixou muito confusa, né, sobre os tipos de reencarnação. Isso. E o que te deixou confusa? Assim, sobre o planejamento que a gente faz. Uhum. Se for compulsório, não existe planejamento. Vai que ninguém te quer aqui, você precisa descer para aprender. Não foi isso que eu falei. Eu disse que alguém fará isso para você sem que você tenha não tem participação. Escolha. Você vai encarnar. O acidental me deixou muito confusa. Como assim? Aí não tem planejamento nem do espírito, nem dos outros. E vem, exatamente isso. E aí, esse planejamento, como é que fica? E aí existem, né? É engraçado que eu estava lendo sobre isso, que diz o seguinte, que existem aí um mecanismo que a gente não conhece, que de alguma forma vai ajustar, né? Essa pessoa, planejamento, então, que vai ter um direcionamento que pode não ser tão planejadinho, mas vai ter. Ele vai ter o aprendizado dele. Quem sabe este acidental não teria um propósito para este espírito também, ou para aqueles mas aí espíritos, teria um planejamento para ele vir de forma acidental, né? Ou não. É um bocado de interrogação mesmo, né? De fato. Assim como nós somos muito complexos. É muito difícil a gente dizer que é dessa forma ou é daquela forma. Né? Taxar, né? Ou circunstâncias que podem alterar o planejamento reencarnatório. Já que a gente já chegou à conclusão que ele não é engessado, ele pode ser modificado pelo nosso livre-arbítrio, livre-arbítrio do outro, né? Mas existem outras situações. Suicídio de um dos personagens, né? É um estrupo que provoca uma reencarnação, né, acidental, é uma situação,
Ninguém planeja ser estrupado, concorda? Isso é uma questão do livre-arbítrio do outro e um acidente. Então, pode acontecer aí, né, um reencarne nessa situação. Algumas separações de casal, né, aquela coisa, planejei, cerquinha branca, chegou na hora, não dei conta do relacionamento, né? Aí separa. Redução ou aumento voluntário de filhos também, né? Por exemplo, hoje você vê muitas famílias cada vez mais com menos filhos, né? Na época da avó da gente, as mulheres tinham 10 filhos, 12 filhos, né? Bisavós e tal. Eu tive um filho, minha irmã teve 2, né? A gente fica aí com menos corpos, né, para espíritos reencarnarem. Então, isso também pode. Eu planejei ter 3 filhos, cheguei aqui e resolvi pela dificuldade da vida, né? Ou porque eu fiz um outro plano para mim. Eu queria, por exemplo, Tânia, eu sempre quis ter uma vida profissional, né? Então, eu sempre imaginei que se eu tivesse 2, 3, 4 filhos, na minha mentalidade, que é uma mentalidade ainda que vem um pouco lá da minha mãe, heranças, né? Eu não poderia dar a atenção necessária para eles e também não teria tempo para realizar os meus sonhos. Então, eu fiz a opção de ter 1. Mas eu não sei se quando eu reencarnei, no meu planejamento era um filho só. Poderia ser que fossem 2, 3, né? Eu tenho uma impressão, às vezes, lá no íntimo, que eram 3. Eu sempre, às vezes, tenho essa sensação de que eu deveria ter tido mais 2 filhos. Não sei de onde vem isso, mas vem, né? Tem coisas que... E, afinal, o que é livre-arbítrio? Escolhas a partir de quê? Vontade. Tenho o desejo de fazer uma escolha. Mas o que me faz, como eu estou com aquela moça ali, né? 3 setas. Eu tenho um caminho na minha frente, um caminho à minha esquerda e uma à direita. O que me faz seguir um ou outro? Sim, eu sei que é escolha, mas o que faz com que eu escolha um ou outro? Ou o que faz que eu escolha qualquer coisa entre uma e outra? Oi? Aquilo que você julga melhor. Que mais? Analisar aquilo que é mais interessante. É isso? Vocês concordam? Aqui. O livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar sua própria conduta. Ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre 2 ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Então, é esse potencial que a gente tem de análise de cada situação, de pensar aquilo que vai ser melhor, né? Racionalizar isso e fazer a nossa escolha, certo? Então, só para a gente chegar aqui, por quê? E esse livre-arbítrio se dá igual para todos? Não, né? Porque, por exemplo, se a gente ainda está nos estágios mais instintivos, né? O uso é limitado, porque ainda nós temos muito esses impulsos primitivos sem o uso da consciência, né? Com a dificuldade, às vezes, de discernir o certo e o errado. Tânia, e temos pessoas assim? Temos. E não tem poucas pessoas assim, né? Acho que cada um de nós já conheceu alguém aí que parece que é regido por instinto puro, né? À medida que o ser se desenvolve, transpõe as fronteiras do instinto a caminho da razão, capacitando-se a usar o livre-arbítrio de forma mais ampla. Então, à medida que eu vou ampliando minha consciência, meu conhecimento, vou trabalhando esses meus instintos, essas emoções, maior vai ficando essa minha possibilidade de uso do meu livre-arbítrio. Ele vai se ampliando, porque eu já tenho consciência de escolher, né? Por quê? Né, só porque eu vou prejudicar os outros? Não, porque vai prejudicar você. Nós seremos prejudicados. Não é só em função do outro, né? É em função de nós mesmos. O livre-arbítrio é uma conquista evolutiva.
aprendendo que mais do que ou se fazer o que se quer, consiste em se fazer o que se deve, né? Então, essa consciência, né, entre o que eu quero e aquilo que eu de fato devo fazer. E aí é que a coisa pega, né? Como é que fica essa relação do livre-arbítrio, do meu direito de escolha e o coletivo? Posso fazer tudo o que eu quero? Poder eu até posso. Poder eu até posso. Eu posso fazer qualquer coisa, concorda? Eu posso chegar aqui e matar novamente. É só, Flavinha, é só de brincadeira, viu? Eu posso tirar a vida de alguém, eu não posso? Né? É considerado correto isso hoje? Não. Existe uma lei na sociedade hoje que condena isso e diz: isso é crime. E você vai preso. Não é verdade? Mas eu posso. Então eu posso fazer o que eu quiser. Mas existe por trás de tudo isso uma responsabilidade sobre aquilo que eu fiz, né? Tudo bem, você faz o que você quiser, mas você é responsável pelas consequências daquilo que você fez. É sua responsabilidade. Será que a gente está preparado para tirar a vida de alguém e de repente ficar preso eternamente? Quantas coisas, né? A gente deseja fazer e a gente se segura, porque existe a tal da responsabilidade, né? Então existe uma lei, né, vamos dizer assim, coletiva, do social, que ajuda a conter uma coisa. É a tal causa e efeito, que é uma coisa que a gente consegue também mudar. Não é tão assim, ó, lei, porque sempre é escolha nossa, como a gente vai lidar com essa causa e com esse efeito, né? Depois eu vou contar uma historinha sobre causa e efeito que eu acho muito bacana, que foi Fernando, que facilitador, eu não sei se ele já deu aula aqui, Fernando Santos. E ele deu essa aula ontem e ele contou uma historinha que foi muito legal, para a gente entender melhor essa causa e efeito aí, né? Ação e reação. Então vamos lá. O exercício do livre-arbítrio é uma atividade de subjetivação individual e do grupo social. Vocês concordam? Isso está muito dentro de nós, né? Está muito dentro de nós. O que eu considero certo, o que eu considero errado, o que eu considero aceitável, o que eu considero adequado é algo individual, certo? Mas, fora isso, eu estou dentro de um contexto coletivo, né? Que traz todas essas coisas também. Pode falar. Tânia, boa noite. Boa noite. Eu estou um pouco na dúvida, porque quando a gente fala dessa relação entre o individual e o coletivo, eu queria saber assim, como é que o Espiritismo vê a perspectiva da cultura? A gente tem padrões culturais, a gente é inserido nesses padrões culturais com zero possibilidade de escolha, porque é algo feito de uma maneira que é muito bem feito, né? A gente absorve muito pequeno padrões de consumo, de comportamento, a gente aprende, inclusive, isso, e isso reverbera ao longo da vida. Se a gente pegar, por exemplo, a ideia de produção, de relação com o trabalho, de consumismo, e muitas vezes a gente acha, inclusive, que está fazendo escolhas, mas na verdade a gente está sendo manipulado, influenciado, narrativas, inclusive essas de consumo, né, do consumismo. Então, assim, pegando esse exemplo, a partir disso, esse indivíduo que cresce dentro de uma sociedade que ele tem que produzir muito para consumir muito e manter essa roda girando, ele não tem livre-arbítrio, ele não está fazendo escolhas conscientes. E ele vai passar em um longo tempo até ter essa percepção, ter essa clareza, porque isso é muito bem feito e muito bem montado socialmente. E eu queria que você, se possível, explicasse um pouco como é que o Espiritismo vê isso. Porque pouquíssimos de nós, pouquíssimos, têm de fato uma percepção, uma clareza, uma consciência, conhecimento para exercer esse livre-arbítrio dessa maneira. A maioria, né, de nós, inclusive quando a gente acha que está fazendo escolha,
a gente está influenciado. Então, eu queria entender aí a perspectiva do espiritismo, né? Como é que o espiritismo trabalha essa premissa aí do contexto cultural. Vamos lá. Perguntinha, né? Gente, estava até respirando aqui encostada para ver como responder. Eu não sei se o espiritismo fala disso. Ele fala, sim, do materialismo, né? Que o materialismo é algo que rege hoje a nossa sociedade. Nós estamos encarnados, né? Concordo com você. Na maioria das vezes, nós somos tangidos na realidade, né? É o efeito manada, que tanto se fala hoje, né? As coisas são implantadas com muita facilidade, né? Num contexto social, né? Num contexto do grupo, e as pessoas vão seguindo e muitas vezes não sabem ou não querem questionar, certo? Porque existe uma coisa chamada a zona do conforto, né? Eu estou quietinho aqui, está dando certo aqui, estou fazendo ali, por que eu vou mexer? Né? Você sabe que isso é um tema lá do ciclo 4, né? Materialismo, relações líquidas, uma série de coisas aí que você está colocando. Eu penso assim, nós estamos vivendo um momento, né? A sociedade de uma forma geral, né? O mundo, né? A humanidade de uma forma geral, está vivendo momentos, né? Bem especiais. Bem especiais. E nós vivemos exatamente, né? Nós estamos exatamente onde nós precisamos estar, vivendo a experiência que a gente precisa viver. Essa abertura de consciência faz parte do nosso processo de aprendizado. Vira e mexe, alguém sai da curva e leva junto. E é assim que é o processo de aprendizado. Enquanto a gente não tiver ainda não tivermos atingidos ainda essa capacidade de fazer análise por nós mesmos, a gente vai ser, sim, mas não vai ficar o tempo inteiro. Lembre que nós estamos aqui vivendo essa experiência. Quando eu desencarnar, eu vou ter outras possibilidades. Quando eu voltar, já não vai ser a mesma coisa. Então, se você parar para pensar na sociedade há 1000 anos atrás, ela era tangida e regida por conceitos que já não são mais admissíveis hoje. Você concorda que a nossa sociedade evoluiu? Evoluiu. Já não é a mesma coisa. Porque antes, se saía para uma guerra, saía cortando cabeça, era normal. Era normal você chegar num exército, chegarem na cidade, sair massacrando todo mundo, né? Tomando os seus bens, era normal, né? Ainda temos barbárie? Temos. Mas já não é um contexto geral, entendeu? Então, é esse processo, são esses ciclos que vão aperfeiçoando. Eu vou mais. Aqui hoje, no nosso planeta, você concorda que existem sociedades diferentes? Sociedades com um grau de consciência muito maior do que a que a gente vive hoje? Como também tem ainda outras que estão bem... Por quê? Porque essa diversidade, os espíritos não evoluem da mesma... Nós temos espíritos de todos os níveis, vamos dizer assim, em vários graus evolutivos diferentes. Então, essa faz parte do aprendizado. Então, eu digo, se eu estou aqui, Tânia, encarnada no Brasil, nasci no Rio Grande do Sul e vim para Salvador, porque era o lugar que eu deveria estar vivendo com as pessoas que eu tenho que conviver, passando as coisas que eu tenho que passar. Tudo faz parte do processo, certo? Não tem, assim, uma explicação. Como é que vai fazer? A gente só vai aprender, né? Integrar isso experienciando. Vai chegar um momento em que algo vai lhe incomodar e que já não vai mais fazer sentido para você. Que já não vai fazer mais para o outro, e assim a gente vai nos ciclos. É o ciclo de aprendizado. Oi. George, meu nome. Oi, George. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em outros centros eu ouvi uma palestra sobre... o planeta Terra passar por um outro estágio, um estágio de regeneração. Sim. Assim, dentro desse contexto de reencarnação, como é que seria isso? É um estágio mais evolutivo? Exatamente. Determinados tipos de espíritos já não conseguem mais reencarnar aqui. Vão para outro lugar. Porque, na verdade, isso significa uma mudança de padrão vibracional. Né? As pessoas vão estar num outro plano de vibração, num outro plano de consciência, certo? Então, neste planeta já não vai comportar determinadas encarnações, certo? Por exemplo, os espíritos que estão aqui, que não conseguiram acompanhar essa mudança, esse processo, eles serão
removidos para outros planetas de acordo com a densidade deles, entendeu? Você já viu aquele livro Exilados de Capela? Compre para você ler. Ele fala exatamente disso, que esses exilados de Capela foi um grupo que era avançado muito tecnologicamente, né, mas que já não estava do ponto de vista ético, moral, acompanhando aquilo. Então eles foram removidos e eles foram encaminhados aqui para a Terra, né? Então acontece isso. Dentro dessa perspectiva de regeneração, e aí pegando um gancho da pergunta da colega, eu trabalho no polo petroquímico, sou engenheiro químico, e hoje o que a gente está vivenciando isso na indústria química, petroquímica, é uma mudança de consumo da matriz energética, né? Aquela matriz densa que polui bastante, que gera esse aquecimento global e que o planeta está aquecendo. Em algum momento a gente vai ter que reverter isso. E a gente já está revertendo isso. O mundo todo já está nesse caminho, né, de buscar uma fonte de energia mais limpa que agrida menos o planeta Terra, entendeu? E assim, eu faço um complemento sobre a questão também, novamente, do livre-arbítrio, né? Essa questão da gente ser consumista também está dentro do nosso livre-arbítrio. A gente pode, a qualquer momento, mudar e deixar de consumir, de comer carne, E quantas vezes a gente questiona isso, mas na realidade não larga os nossos hábitos, porque não é uma coisa fácil, né? A gente tem, às vezes, a gente já pensa nisso, né? Já reverbera isso, mas ainda não conseguiu praticar. Então, é o primeiro momento. Pelo menos eu estou pensando, eu estou tentando mudar, né? Até que eu consigo, né? Esse é o processo. Vamos lá, então, aqui, só para dar continuidade. E quando o exercício do meu livre-arbítrio prejudicar o bem comum e o coletivo, eu tenho os limites das leis da sociedade, tanto do ponto de vista encarnado das leis que nos regem, quanto também dessas leis divinas, né? Dessas leis... E a influência do meio também, onde eu estou, limita minhas ações. É aquilo que eu falei, né? Eu posso até pensar em fazer, mas eu tenho um limite da sociedade onde eu estou inserido, das leis que regem aquela sociedade. Pois não? Eu estou vendo ali que a gente, de certa forma, está seguro dentro daqueles limites da lei da sociedade, mas acompanhando o raciocínio que foi dito antes aqui, né? Que nós sempre somos influenciados e às vezes parecemos estar tomando decisões e na verdade não estamos, né? Com certeza a sociedade evoluiu, isso para todos que estão aqui deve estar claro isso, mas a gente vive num ambiente onde a sensação que me ocorre assim: você está num limite muito tênue desse equilíbrio social, né? Se houver uma catástrofe, uma guerra nuclear, uma coisa assim que mude a sociedade da forma que nós a conhecemos hoje, as coisas voltam exatamente como era, sei lá, no século passado, no início, na Idade da Pedra. E eu não vejo assim uma forma como a gente consiga se resguardar disso. E aí a gente acaba também sendo levado a pensar que o nosso livre-arbítrio, na verdade, está interligado com o livre-arbítrio de pessoas que estão num patamar de poder diferente do nosso, né? E aí eu não consigo enxergar, dentro desse contexto todo, né, onde é que realmente o livre-arbítrio da gente, né, prevalece nessa história aí. É interessante você estar falando isso. Quando a gente parar para pensar e dizer assim: eu sou espírito. A gente está aqui em busca, né, desse conhecimento. Eu sou espírito. Mas o meu olhar é o olhar do espírito ou o olhar do personagem que eu vivo? Porque o olhar do personagem me limita exatamente às experiências que eu estou vivendo aqui agora. O olhar do espírito me transporta para um outro lugar, onde diz: eu sou muito mais do que eu sou. Isso aqui é uma passagem, é uma experiência que eu estou. E se eu vier uma guerra aqui e tudo se destruir e eu morrer? O que está morrendo? O que está deixando de existir? A matéria. Só a matéria. O espírito que eu sou ou não.
Então, o convite que eu faço, assim, é um convite que eu me faço todos os dias, quando eu me vejo diante de situações que, às vezes, são verdadeiras aberrações e que me fazem, às vezes, pensar, será que não estamos evoluindo? É abrir esse meu olhar de espírito. Falei, para aí um pouquinho, o que por detrás dessas ações existe? O que por detrás de todas essas situações que estão acontecendo, qual é o aprendizado que eu tenho que tirar? Qual é o aprendizado que aquela sociedade... Por que pessoas reencarnam em situações tão difíceis, em sociedades tão complexas e outras não? Será que isso não tem a ver com o espírito que eu já me tornei? Porque tudo que a forma com que eu respondo às coisas, a forma com que eu ajo, a forma com que eu... tem a ver com o meu mundo interior. E aí, por que eu estou vivendo aquela situação? Eu acho que esse, assim, é o grande questionamento que a gente precisa. Porque uma coisa é fato, amigo. Tudo são escolhas nossas. Tudo. Por mais que a gente diga que é o outro e que a gente queira terceirizar para alguém, né, é nossa. Ah, porque a televisão influencia. Por que eu continuo ligando a TV? Se eu tenho a consciência que é uma péssima... Ah, não suporto, eu vejo, não suporto ver novela. Aí a pessoa está na frente da televisão vendo novela. E por que você não desliga o botão? Por quê? Não concordo com tal coisa. E por que você não toma nenhuma ação para mudar isso? Então, são esses questionamentos que a gente tem que trazer. Por que eu me coloco nessa situação? Enquanto espírito, enquanto encarnado, o que eu estou fazendo com a minha encarnação? Essa é a grande pergunta. Eu estou fazendo diferença para mim, para o outro? Ou eu estou fazendo parte simplesmente de um sistema porque eu me deixo influenciar? Olha, vamos acreditar que a gente tem muito mais potencial do que isso. Né? Muitas vezes, as crenças limitantes que nós temos nos seguram. A zona de conforto nos seguram. Às vezes é muito mais fácil culpar a sociedade. A gente vai discutir bastante isso. A sociedade está toda errada. Quem é a sociedade? Quem é a sociedade? Quem é a sociedade, gente? Cada um de nós. Então, a sociedade tem que mudar. Então, precisa que cada um faça um movimento de mudança. A natureza... está perdida a natureza. A natureza. Quem é a natureza? Somos nós fazemos parte da natureza. Então, acho que esse é o convite. Vamos abrir o olhar para o olhar do espírito. E se colocar em cada situação como protagonista da vida. Porque nós somos protagonistas das nossas vidas. Eu, Tânia, né, escolhi a profissão. Eu escolhi a minha profissão. Eu escolhi com quem eu ia me casar. Eu escolhi estar aqui. Foram escolhas minhas. Sabe? Então, é só para parar para pensar. Isso é o nosso aprendizado. Esse é o nosso aprendizado. Nem sempre a escolha é legal, nem sempre. Mas eu vou tirar o aprendizado de alguma forma daquilo ali. Né? Pois não? Oi. Na verdade, eu acho que acaba complementando o que você falou, porque no domingo, a Denauer aqui falou algo muito parecido. Sobre a gente ser influenciado, né? Que na hora em que a gente trabalha o autoconhecimento, a gente consegue separar o que é nosso e o que não é. Verdade. Então, é muito mais a busca pelo eu, quem sou eu nesse processo todo, e o que é de influência e o que é nosso. Na verdade, o que é meu, né? Legal, mas para isso a gente precisa passar por esse processo de se colocar lá e ver qual é a minha participação naquela situação, naquele contexto em que eu vivo, né? Então, uso do livre-arbítrio e consequente determinismo. Olha aí, o que a gente está falando. O determinismo de hoje, meu, tem a ver com as minhas escolhas, que não são só escolhas que eu faço aqui, mas escolhas que eu venho fazendo aí ao longo de todas as minhas encarnações, né? Então, o planejamento da reencarnação significa um destino traçado? Não. Você pode mudar a qualquer momento. Né? Como entender o livre-arbítrio na possibilidade de alterar o planejamento? Muito simples. Eu posso ter planejado 1000 coisas. Eu cheguei aqui e vi uma possibilidade de fazer algo melhor. O que me impede de mudar? Pede. Não tem amarra, não. Né?
O planejamento como roteiro da encarnação, porque ele vai trazer, como eu falei, um roteiro, uma linha diretriz ali, que vai me dar possibilidades de escolha e possibilidade de mudança, sabendo que sempre é a minha escolha, mudar ou não. Seguir o planejamento ou não. Né? Tirar, adicionar, eu faço isso, é o espírito. Toda reencarnação consiste em um processo educativo, instrumento de melhoria das relações interpessoais. Ao reencarnar, encontraremos sempre uma humanidade mais evoluída, melhor. Olha o que eu falei, uma necessidade da gente se atualizar, né? Está atualizado, né? Sempre temos possibilidades de aprendizado em diferentes experiências, em diferentes culturas e em diferentes partes e orbes. Então, tanto em diferentes lugares que eu vou encarnar, cidades, países, né? Como também quando eu for encarnar em outro orbe, né? For ter essa experiência material em outro planeta. Então, sempre é escolha. Então, eu tenho aí o meu aprendizado, escolhas na vida espiritual, eu faço também aprendizado e escolhas. Na vida material, né? São realidades semelhantes, em faixas diferentes, mas são realidades do espírito, todas duas, e todas duas são muito importantes, porque são experiências complementares. Nossa vida atual é fruto de nossas escolhas anteriores e o determinismo está sempre a propósito do bem. Então, por pior que pareça às vezes a situação, sempre ela vem para o bem, né? Que fica, então aqui, ó, que tal ficarmos mais atentos às nossas escolhas, né? Pensarmos um pouquinho melhor sobre elas, né? Não agir tanto no instinto, né? Tanto na emoção, mas... E aí as causas dos infortúnios, né, atuais, que às vezes a gente fica se questionando. Nem todas as causas estão nas vidas passadas. Muitas dessas causas são agora mesmo, escolhas nossas desse personagem, né? Muitas às vezes não fazem nem parte do planejamento espiritual, né? Mas em si a escolha, né? Outra coisa interessante, aquela questão do fardo, né? Minha avó dizia que Deus dá o cobertor conforme o frio, né? Então o espírito nunca faz escolhas que ele não tenha condições de suportar, nem quando fazem o planejamento para eles. Ele não tem condições. E aí a gente para pensar, né? Que as influências das reencarnações anteriores, sabem? São processos educativos que também a gente precisa experienciar. Fazem parte das inabilidades a serem desenvolvidas e integradas. Muitas imposições compulsórias têm, sim, relações com o passado. Você continua em reencarnação a reencarnação, repetindo sempre a mesma situação, repetindo. Aí chega uma hora que alguma experiência vai ser colocada para você de forma compulsória para ver se você consegue quebrar esse ciclo, mas pensando sempre no seu bem, né? Devido a esses equívocos recorrentes, né? Então você precisa ressignificar isso. E aí, quem nós reencontramos? Aí, depende. Eu vou ter nessas minhas relações pessoas com que eu me relacionei com muita amorosidade, que fizeram parte muito especial da minha vida, são afetos muito importantes. Tenho pessoas conflituosas, né? E existe um acordo prévio para isso, muitas vezes. Tem espíritos de desafeto imenso em que a gente se propõe, vamos tentar resolver isso. Às vezes consegue, às vezes não consegue. E muitas vezes eles encarnam na mesma família, né? Porque a família, a gente, dentro do nosso planejamento reencarnatório, é o grande laboratório do amor, né? E é onde esses laços de sangue muitas vezes contribuem para que a gente dissolva, né,
essas relações. Então, assim, a proposta é mudar essa visão da reencarnação como um processo educativo e não resgate de dívidas, né? Ninguém está aqui para pagar nada, resgatar dívida nenhuma, né? Ninguém aqui está pagando boleto, não, né? Basta os que a gente paga aqui, né? Os boletinhos. Mas, e sim, como uma forma da gente ressignificar mesmo, né? E esses desafetos normalmente estão relacionados a disputas, né? Desejos de agressão e destruição do outro, né? Então, favorecer esse reencontro é oportunizar a dissolução de ódio. Então, é importante porque isso contribui, inclusive, para a sociedade, né? Muitas vezes em família, com relações consanguíneas, para auxiliar essas soluções. Muitas vezes como amigos, sociedades, parcerias e vizinhos. E aí a gente pensa nessas limitações, quanto às reencarnações, que as pessoas vêm com limitações físicas, com doenças, né? Que são resultados o quê? De suas vidas pretéritas, de situações que muitas vezes imprimiram seu perispírito com uma carga emocional tão forte que isso se rebate aí no seu corpo físico, né? Porque a gente já falou aqui que o perispírito é responsável, né? É um modelo que vai organizar o nosso corpo. Então, ele traz tudo que nós somos nessa modelagem do nosso corpo. E lá na próxima aula, vocês vão ver isso com mais profundidade. Então, são sinais da necessidade de desenvolvimento de algumas habilidades. Quanto maior esforço, maior o crescimento e experiência, independente da prova. São, às vezes, resultados de equívocos recorrentes, proporcionam experiências educativas. E a Adenauer nos traz que as doenças de nascença são marcas referentes aos problemas não resolvidos de outras encarnações e que surgem como sinais de necessidades que têm o espírito de educar-se. Aí o convite é ressignificar as limitações. Quando a gente olhar para um espírito, uma pessoa que está ali com alguma dificuldade física, com alguma doença, olhar e ver o que por detrás dessa situação, qual é a mensagem que está vindo para essa pessoa, o que ela precisa ressignificar a partir das limitações. E aí você para pensar, né, pessoas que não deixaram essas limitações que para muitos paralisa, para outros impulsiona, né? Quantas pessoas a gente conhece apenas olhando e pensando que a doença, o problema físico não é limite para o espírito. Não é limite. O limite do espírito é sua ignorância, seu medo, são suas culpas, né? E eu trago aqui essa figura, né, muito conhecida. Eu não vou ler tudo aqui, né? Ele é cientista, professor, né? Uma pessoa, Stephen Hawking, né? Que contribuiu significativamente para a ampliação do conhecimento da criação, evolução e a estrutura atual do universo. Quanto mais o corpo limitava ele, mais ele tinha a oferecer para a sociedade. Foi buscando, a cada limite ele ia superando. Então, ele chegou, né, com essa doença aos 21 anos, né? Olha a doença, né? Provocava fraqueza, deteriorização muscular, né? Ficou confinado numa cadeira de rodas praticamente toda a vida, né? Começou a ter problemas na fala, né? E após complicações de pneumonia, necessitou fazer uma traqueostomia e, em consequência disso, perdeu completamente a capacidade de expressar pela fala. Quando ele perdeu essa capacidade, fez o quê? Passou a se comunicar através de um computador que ele controlava através dos músculos faciais, porque ele não tinha outros movimentos, né? Então, ele nunca deixou, apesar de tudo isso, de compartilhar suas teorias com o mundo, perdeu a voz
e começou a utilizar um sintetizador para se comunicar, né? Não desistiu e adotou a sua própria maneira de falar. Quando ele não conseguiu mais falar da forma, né, normal aqui, ele adotou essa forma. Então, o que a gente pode aprender com a história de Stephen Hawking? Nós, enquanto espíritos, né, a gente não criar barreiras para a felicidade da gente, não se limitar diante da dificuldade, e podemos fazer qualquer coisa. Nós podemos fazer qualquer coisa. E as causas espirituais das doenças da humanidade, do corpo mesmo, né? Desgaste natural do corpo é material, é um corpo material, ele vai se desgastar, querendo ou não, né? Conflitos referentes às encarnações, à encarnação atual também, conflito com referente a conteúdos anteriores, provas coletivas também, né? Muitas vezes existem essas provas coletivas e as pessoas precisam passar por algumas experiências, muitas vezes traumáticas juntas, porque já vem aí, né? Já provocaram de alguma forma também um mal muito grande, né? Então, o convite é começar a planejar agora. O planejamento reencarnatório não é no plano espiritual, ele começa agora, porque cada coisa que você fizer aqui, né? Cada atitude que você tomar, cada passo que você der, cada escolha pelo seu livre-arbítrio está exatamente, né, preparando o seu planejamento para a próxima encarnação. Então, se você quer diferente, né, comece a fazer diferente agora, né, dissolvendo seus traumas, reduzindo os problemas futuros a partir de atitudes e escolhas mais assertivas, né? Tentar se reconciliar aí com seus desafetos, né? Encerrar ciclos e processos mal resolvidos, desejar fortemente cenários melhores e diferentes dos vivenciados neste. Isso tudo é já para o próximo, viu? Perdoar e viver em paz, ressignificar experiências, né? Pais com pais, filhos, irmãos, enfim, famílias, né? Nossas escolhas atuais nos levarão a consequências futuras, como processos educativos a cada um de nós. Vamos prevenir. O tipo de nossas escolhas e os caminhos escolhidos por nós nos levarão a um estado de felicidade ou não. Como podemos, no dia a dia, escolhermos ser felizes? Acho que é a perguntinha, o que eu posso fazer hoje, como se fosse uma formiguinha diferente, para que o meu dia seja melhor, né? Aí eu trago essa frase de Chico Xavier que diz: reencarnar é recomeçar, é receber de Deus uma nova chance de reconstruir as cenas de existências passadas, nas quais, como roteiristas do filme da nossa vida, não soubemos escrever uma bela história. Então é sempre uma grande oportunidade, certo? Eu gostaria de agradecer. Essas são as referências, né? Alguém aí gostaria de fazer mais alguma colocação? Não? Hoje vocês ficaram muito quietinhos, viu? Né? Muito quietinhos. Bom, eu gostaria de agradecer mesmo. Obrigado. Espero que de alguma forma, né, tenha contribuído aí para a gente ter um olhar para a reencarnação de uma forma um pouquinho diferente, né, construindo, entendendo que a gente está construindo isso o tempo inteiro, a cada dia, a cada vez que eu me proponho a olhar para a minha vida, me colocar nesse cenário do que eu vivo e dizer assim: eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente, ok? Muito obrigada.